Graça e paz, bom dia. Hoje é um domingo muito especial. Hoje é o domingo do Dia dos Pais. E hoje, entendeu? Nós devemos, entendeu? Render graças ao Pai maior, o Pai celestial, aquele que nos deu a vida e aquele que está presente em todos os dias da nossa vida, incondicional. Apesar daquilo que nós possamos ter feito nas nossas vidas, mas Ele não nos abandona. Ele é aquele, entendeu, que zela com cuidado, entendeu? O cuidado que muitas das vezes até um pai ele não tem para com um filho, mas o nosso Pai Celestial, Ele cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. E hoje a palavra do dia, aquela ao qual eu separei para poder trazer, não poderia ser outra do que a palavra do filho pródigo, que fala sobre um pai, também um pai que apesar do filho ele ter feito, entendeu? Ele ter errado com o pai, mas o pai vai e o perdoa. E assim é o nosso Pai Celestial também. Ainda que nós, entendeu, erremos, que nós às vezes tomemos caminhos ao qual o Senhor muitas das vezes ele não se agrada, mas o Pai ele vem e ele perdoa os nossos pecados e ele sempre nos dá uma nova chance de nós podermos continuar, entendeu? De nós nos arrependermos e nós continuarmos na caminhada, entendeu? Fazendo a sua vontade. E a palavra de hoje, ela se encontra em Lucas 15, e ela fala a respeito a partir do versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Mas eu quero ler, na realidade, aqui o versículo ao qual me chama muita atenção, é o versículo 19, que ele diz assim: já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus, aleluia, glória a Deus, um dos teus jornaleiros. E aqui diz: e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, vira o seu pai, e se morreu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, essa passagem, ela inicia o que? O filho, ele chega para o seu pai e ele pede que o seu pai lhe dê todos os seus bens, a parte que lhe cabia na herança. Porque ele disse que já não queria mais ficar naquele lugar, mas que ele queria rumar novos horizontes. E se nós agora colocarmos essa palavra também nos dias de hoje, dentro das congregações, não é diferente também. Quantos são os filhos que muitas das vezes eles não veem mais o que com entusiasmo em buscar ao Senhor dentro da igreja, e eles querem novamente voltar ao que é o mundo. Eles querem ver os prazeres do mundo para poder ver se eles encontram algo de diferente que venha o que satisfazer, né? A sua vontade, o seu ego, o seu prazer. E esse filho ele vai e ele pede ao pai: pai, me dê a herança. O pai muitas das vezes aqui é que o nosso Pai Celestial, ele poderia negar ao filho: não, eu não vou te dar. Porque muitas das vezes o pai, ele já alcança, ele já vê o que estará mais adiante, entendeu? Da caminhada do filho. Ele já sabia o que poderia acontecer com o filho se ele fosse nessa caminhada sem a presença de Deus, entendeu? Que muitas das vezes é o que acontece também dentro das nossas congregações com esses jovens. Eles saem, eles estão respaldados, resguardados pelo nosso Pai Celestial. Ali eles têm livramento, eles têm escape, eles têm cuidado, eles têm fortalecimento, mas eles preferem o quê? Abandonar o seu pai e sair na caminhada, que muitas das vezes aqui a caminhada, ela se diz é o quê? O caminho da vida, é a vida secular, a vida ao qual muitas das vezes muitos não estão alicerçados na presença de Deus. E o pai ele deixa,
O pai, ele deixa o seu filho ir. Eu creio que aquele pai, ele abençoa o seu filho para que ele vá, né? E deseja que tudo de bom lhe ocorra. E nós vemos que nessa passagem, a princípio, vai tudo bem, ocorre tudo bem. O filho está com dinheiro no bolso, não é diferente daqui do nosso lado secular. Muitos o bajulam, muitos os agradam, muitos os mostram os encantos que tem, entendeu? As maravilhas, como ganhar um dinheiro, né? Como na realidade perder, porque os gastos são os oferecimentos, né, de prazeres são muito grandes. E o dinheiro diz o quê? Que ele foi à medida da caminhada, ele foi o quê? Ele foi se esvaindo, ele foi indo embora. E ali ele viu muitas das coisas, ele viu aquilo que o mundo oferecia, mas num determinado momento, quando o dinheiro acaba, ele começa a ver que ao redor dele ele está só, que as pessoas não estão mais o que ali circulando, não estão mais ali o que lhe adulando. E ali ele cai na realidade de como ele se encontra naquele momento, que ele se encontra só. Ele ali na realidade não tinha agora nem o apoio do nosso Pai Celestial, que o Pai Celestial que muitas das vezes o homem nos abandonar, mas Deus, ele jamais nos abandona. E ali ele continua aquela caminhada e nós vemos na palavra de Deus, diz que ele começa a não ter dinheiro nem para alimentação. E ele acaba comendo o que? As bolotas, né, dos porcos. Na realidade, o resto de comida, aquilo que nem os porcos queriam, era o que lhe sobrava para poder comer. E ele começa a passar dificuldade. E através da dificuldade é que muitas das vezes nós paramos para refletir daquilo que nós tínhamos. Nós podemos fazer um comparativo daquilo que nós tínhamos e nós não dávamos valor, porque na realidade nós não tínhamos uma visão espiritual para poder alcançar mais adiante tudo que nós tínhamos ao nosso redor. Ele tinha comida, ele tinha carinho, ele tinha amparo, não somente do Pai, mas também do Pai Celestial que estava o guardando. Mas naquele momento ele se encontra só. E muitas das vezes não é diferente. O Senhor, ele permite que nós passemos por alguns vales. O Senhor, ele permite que nós passemos por alguns desertos para que a gente venha reconhecer a soberania de Deus. A gente venha reconhecer aquilo que o Senhor, entendeu? Ele nos oferece e nos oferece de graça. E nos oferece, na realidade, sem pedir nada em troca. E ele ali num determinado dia, onde ele já estava, como nós dizemos, no fundo do poço, ele resolve o quê? Ele resolve voltar. E ele começa a pensar e ele diz, meu Deus, na casa do meu pai agora, nem os trabalhadores estariam comendo o quê? O resto da comida, porque os trabalhadores eles tinham do bom e do melhor. E ali acontece um arrependimento. Ele diz, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Com certeza, irmãos, ele não sabia o que ele esperaria na casa do pai, porque ele havia o quê? Ele havia virado as costas para o seu pai. Ele havia virado as costas para tudo que ele possuía ali de melhor. Mas com toda ainda a incerteza, ele resolve o quê? Retornar para aquela caminhada. E quando ele retorna, ele já vê o pai lá adiante. O pai já havia aberto, né, a porteira, as portas da fazenda. E interessante, irmãos, é que o pai ele estava o quê? De braços abertos. O pai ele estava o quê? Braços abertos é recepção, receptivo. O pai, na realidade, apesar de estar muitas das vezes ali em momentos ele ficou entristecido até pela ingratidão do filho, mas ele ali estava o quê? Já oferecendo perdão para aquele filho. E o filho ele se achega à fazenda e quando o pai o avista, ele vem ao encontro do pai e o pai o abraça.
E o pai pede aos seus trabalhadores que prepare a melhor roupa, que prepare o anel, que prepare as sandálias dos pés, porque ele estava descalço. E isso, irmãos, se chama honra. O pai dá honra àquele filho. Apesar dele ter errado, apesar dele ter tentado encontrar novos caminhos, ele o que se decepcionou, mas ele se arrependeu. E Deus, ele procura pessoas que, apesar de muitas das vezes elas terem saído da casa do Senhor, mas elas ainda estejam com arrependimento nos corações, que elas queiram uma nova chance, elas queiram retornar, elas queiram mudar de vida, elas queiram fazer diferente. E ali diz que o irmão dele se entristeceu, porque o irmão fala com o pai: pai, mas eu estive ao teu lado todo o tempo, e agora o meu irmão, ele volta, e o Senhor o recebe com toda a honra, e eu que estive aqui do lado. Mas o outro filho, ele nunca largou do pai. Então, o pai conhecia já, entendeu qual era o sentimento dele, que ele estava ao lado. Mas o outro, apesar dele ter errado, o pai ali viu um arrependimento. E o pai o abraçou e lhe deu as sandálias e o anel e uma roupa nova, como sinal de perdão, que ele o perdoava, que ali ele teria uma nova chance. E muitas das vezes, irmãos, dentro da casa do Senhor, tem pessoas que elas se portam como esse irmão, que ela muitas das vezes, ela não aceita da pessoa, muitas das vezes, ter se afastado, mas apesar de ser se arrependido, a pessoa querendo voltar, mas ela é vista de lado. E essa lição de hoje, irmãos, ela nos mostra que apesar da pessoa, muitas das vezes, ela tomar caminhos diferentes, muitas das vezes, à vontade do Senhor, mas quando ela, num momento de reflexão, ela se arrepende e ela volta para a presença do Senhor, ela tem uma nova chance. Ela pode, na realidade, refazer a vida dela. Ela pode refazer com uma nova visão, porque aquele momento que ela passou ali no deserto com dificuldades, ela será um testemunho para aquela pessoa que muitas das vezes está na mesma situação. Então que nós possamos refletir nessa palavra hoje, no Domingo dos Pais, um domingo tão especial que nós estamos celebrando a todos os papais, né, a todos que tiveram o privilégio de colocar filhos no mundo, mas ao nosso Pai Celestial também, um momento de gratidão àquele que nunca tem nos abandonado, aquele que está sempre pronto a nos dar uma nova chance de nós podermos retornar para a presença dele e fazermos diferente. Então, irmãos, que essa palavra ela possa penetrar dentro dos corações nessa manhã e ela possa fazer diferença. Irmãos, que nós possamos ter o perdão como um símbolo, na realidade, de arrependimento, de dizermos ao outro que nós, aleluia, aceitamos aquele arrependimento que a pessoa está tendo e dar-lhe outra chance para fazer diferente a sua história. Amém, irmãos? E eu desejo a todos um feliz Dia dos Pais, que seja repleto de muita paz, que seja repleto de união também, de saúde, e que as famílias, quando estiverem diante da mesa reunidas, possam agradecer também ao Pai Celestial por todos os privilégios que Ele tem concedido a cada um de nós, entendeu? Que estamos inseridos dentro de uma família. E eu agradeço nessa manhã pela rica oportunidade do Senhor me conceder mais um dia de vida na presença dEle. Porque quantas das vezes, irmãos, muitos não agradecem. Muitos dormiram e não acordaram, mas nós, pela misericórdia de Deus, estamos de pé, podendo falar, podendo caminhar e podendo agradecer
por todos os feitos concedidos pelo Senhor. E eu desejo um excelente domingo a todos. Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe.